o que explica uma reação tão rápida do mercado a uma denúncia política? Para quem está em casa e não consegue entender essa relação. Conta pra gente. Boa tarde. Olá, muito boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês novamente, né? Esse vai ser um ano praticamente muito volátil, né, por ser um ano eleitoral, né? Principalmente quando sai alguma notícia de uma parte ou outra. O que explica nessa tarde, né, de sair uma notícia e a bolsa cair quase 2%, muito rápido, assim, né? Depois que saiu a notícia, ela já virou e começou a cair cada vez mais forte, é em relação a risco e retorno, né? Então, grande parte do dinheiro, né, que vem para a bolsa brasileira, ele é do gringo, né? Ele não é da pessoa física Brasil. Então, quando sai uma notícia como essa, que pode estremecer, né, com a presidência do Brasil, independente de qual parte for, a bolsa tende a cair, porque esse dinheiro ele sai do Brasil, né? Ele é retirado. E essa retirada faz com que o dólar, né, fique um pouco mais elevado também. Então, essa correlação, ela existe muito em relação à notícia, né, não positiva para um pré-candidato, né, vamos se dizer assim. Agora, Josias, você citou risco e retorno, né? Obviamente, a oscilação do dólar indo para cima deve ser uma reação puramente emocional do mercado, uma resposta imediata ao aumento aí da incerteza, ou ela acaba exigindo um outro olhar de algum risco econômico que possa ser mais concreto, vai se manter aí pelos próximos dias? É mais emocional ou existe outro risco um pouco mais concreto? Ele é muito mais emocional, né? A gente costuma dizer aqui internamente que é o famoso efeito manada, né? A gente vai ali, olha, aconteceu alguma coisa, eu li, não entendi, não tem muito fundamento, né? Se a gente pegar na parte técnica, a bolsa cair por uma notícia em relação a um senador, se fosse qualquer outro senador, não teria essa queda, muito em relação ao que ele pode fazer depois de outubro lá, então foi muito em relação a isso, né? Uma queda muito mais emocional, né? Então um vai lá e resgata, o outro vai resgatando também, e aí faz com que a bolsa tenha essa queda mais abrupta, assim, né? Num dia como hoje. Pois é, e aí é isso que o investidor enxerga, é essa emoção do investidor, ele enxerga um risco nessa situação envolvendo um senador, não apenas um senador, como você disse, é um pré-candidato à presidência da República, um banqueiro preso, e aí um possível financiamento milionário. Isso dá medo no investidor e é isso que faz com que esses números se apresentem dessa forma? Com certeza, com certeza. Dá medo, porque ele olha para esse contexto que você acabaste de falar, e ele olha para o contexto Brasil como um todo, né? Ele já vem para o Brasil com uma ideia de tomar um pouco mais de risco para ter um retorno maior. Esse risco ele é calculado em cima desse retorno. Quando ele enxerga que pode ter um risco ainda maior para ter um retorno menor do que ele deveria ter, ele pega o dinheiro dele e vai embora. Porque o dinheiro do gringo, por exemplo, né, vale 4,90, 4,98 vezes mais, né, do que a gente aqui em relação à taxa de câmbio. Então ele vai olhando para essas esferas, né? Não que ele vai levar o dinheiro dele para os Estados Unidos ou para a Europa, mas para um outro país emergente que apresente um menor risco que o Brasil apresenta hoje. Então o dinheiro dos emergentes fica com os emergentes, só que ele vai jogando em relação a risco e retorno. Então essa parte aqui não é algo que vai acontecer fixo durante o ano inteiro, mas quando tiver notícias, principalmente da parte presidencial, a Bolsa vai sofrer bastante em 2026. Tá certo, para a gente tentar entender um pouquinho, né, o motivo dessa disparada do dólar após a denúncia desta quarta-feira. Por isso que a gente chamou o economista especialista em investimentos, o Josias Bento, a quem a gente agradece demais. Boa quarta-feira para você, Josias. Obrigado, boa quarta-feira para todos. E, Thiago, só para a gente completar aqui, o dólar ele vinha sendo cotado abaixo de R$5 desde o fim de abril. A gente chegou aí por 3 sessões, a moeda americana chegou a ser negociada abaixo de R$4,90 e hoje ela fechou a 5,009. Foi isso que aconteceu com essa notícia, né?